Lá onde o campo enfrena o dia abrindo o peito, no velho jeito de tirar sebo da grota, se até espora pra um torão de fundamento, passando um tento embaixo do taco da bota. Lá onde o touro mais veiaco tem costeio, um par de arreio é ferramenta de valor. A vaca chucre esconde a cria na macega e a cavalhada não nega que por lá ai domador. A vaca chucre esconde a cria na macega e a cavalhada não nega que por lá ai domador. Lá onde as penas... Eu falei pra vocês que eu ia voltar, né? Pois é, Pode Loop Nossas Histórias inicia uma segunda temporada. E essa segunda temporada vai longe. E nós estamos aqui nem tão longe de Uruguaiana, nos nossos bretes, né? As estradas do interior do nosso município, em busca de novas histórias. E hoje eu vou levar para vocês um lugar muito especial. Um lugar que teve suas terras arrendadas pelo Jango. Sim, pelo nosso presidente João Goulart. Uruguaiana tem disso. Muitas histórias e memórias que vocês vão acompanhar por aqui ao longo dos próximos episódios. Tem a presença de grandes nomes do nosso país, né? Do nosso estado, claro. Então, segue comigo agora que nós vamos para um lugar muito especial. Se aprende cedo a ensinar lida pra um potro. Lá na fronteira, na amplidão das invernadas, se termina a camperiada quando o sol apaga as... Olá, eu sou o Ricardo. Ao convite da Renata, um prazer muito grande ajudar e participar desse projeto maravilhoso, que são as histórias das estâncias e a história do Rio Grande do Sul contada através das estâncias. Aqui no Passo do Cemitério, hoje na Sesmaria dos Alves, vamos visitar duas estâncias muito antigas, Estância Santa Inês e Estância Paraíso. Nos vemos lá. Lá onde as penas se transformam em melodias, na campeira sinfonia de coscorrem nas arenas. Almas antigas rondam galpões nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha, chamando a tropa no reponte das auroras. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira os tarras por contingência contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Se ganha a vida, casco e braço nos varzedos, se aprende cedo a ensinar lida pra um potro. Lá na fronteira, na amplidão das invernadas, se termina a camperiada quando o sol apaga as brasas. Então cê volta trotezito assoviando pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então cê volta trotezito assoviando pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então cê volta trotezito assoviando pra matear junto da China no jardim de fronte às casas.
Mais um Pod Loop em nossas histórias iniciando uma temporada nova, né? E que bom que vocês estão conosco nos acompanhando. E nós estamos aqui percorrendo Uruguaiana, Barra do Quaraí, interior também. Nós vamos por tudo e mais um pouco. Mas hoje nós estamos aqui pertinho do Passo da Cruz, Touro Passo, nessa localização. Mas eu estou muito bem acompanhada, uma pessoa muito querida. Eu estou com o bacharel Alfeu Paim Brites, que tem uma história muito bonita para nos contar e uma história de família. Tudo bem, seu Alfeu? Como é que o senhor está? Tudo bem, estou com uma idade de 92 anos, a completar no mês que vem, mas me sinto em condições mais ou menos bem, em decorrência da avançada idade que eu estou. Já a memória começa a falhar, muita atividade já começa a falhar. Estou à disposição para a pergunta. Mas eu tenho certeza que a sua memória aqui, nesse lugar que é muito especial, muito expressivo para o senhor, está muito viva nesse momento, né? Tudo bem, é isso mesmo. E aí, agora eu quero que o senhor me conte um pouquinho o que significa, o que é Santa Inês para o senhor? Primeiramente, eu quero enviar a minha saudação a todos os presentes aqui, especialmente para os meus sobrinhos, para meus irmãos, aliás, irmão não tem, meus filhos, minha filha, contar um pouquinho da minha biografia e depois como foi adquirida essa fazenda. O meu nome, todos já sabem, Bacharel Alfeu Paim Brites. Meu pai chamava-se Marcílio Brites e a minha mãe Escilda Paim Brites, ambos falecidos. Tiveram 18 filhos, bem divididinho, 9 homens e 9 mulheres. Desses 18 filhos, o único sobrevivente sou eu, Alfeu Paim Brites. Estou inclusive viúvo da minha querida esposa. Muito bem, vou contar como é que foi a origem disso aqui, como foi parar nas mãos do meu pai, Marcílio Brites. Essa propriedade aqui era de um barão. Ele vendeu ao meu pai toda a propriedade, com todo o campo, era em torno de 37 quadras Maria, mais ou menos. E era de um barão natural de Uruguaiana. Muito bem, ele vendeu ao meu pai essa fazenda e com o dinheiro que ele adquiriu, ele comprou outra propriedade lá na zona sul de Uruguaiana, na Barra do Quaraí, porque ele tinha outros campos, esse barão, lá no Uruguai. Muito bem. E esse negócio da venda dessa propriedade foi efetuada mais ou menos no ano de 1943 ou 44. Quando meus pais vieram morar aqui. E aqui foram nascendo os filhos, num total de filhos e filhas de 18, que eu já falei e estou repetindo. Desses 18 irmãos legítimos que éramos, o único sobrevivente sou eu, Alfeu Paim Brites, fechando os 92 anos de idade. Nas férias nós íamos para cá, porque morávamos em Alegrete. Mas o meu pai sempre viveu aqui. Mas ele era muito... Meu pai era muito mulherengo, vamos dizer assim, bem claramente. E a minha mãe não aceitou mais essa situação. E aí o casal separou-se judicialmente. Ele ficou morando aqui. Parte da propriedade passou para o poder da minha mãe e a minha mãe ficou residindo em Alegrete.
O que o senhor lembra de momentos vividos aqui? O que o senhor recorda de momentos vividos aqui nessa propriedade, nessa casa? Olha, muitos fatos aconteceram aqui, Uhum. inclusive de cunho político, na época. Eu gostaria de saber a respeito de presidentes, né, que estiveram por aqui também. Tem várias histórias nesse ponto, né? Bom, vieram, inclusive, meu pai recebia aqui, ele morou aqui com a minha mãe, aqui foram nascendo os filhos, Uhum. não é? E tinha pessoas de destaque que constantemente visitavam meu pai aqui. O senhor tem recordações de Jango aqui nas suas terras? Sim, e aqui o falecido João Goulart tinha bom relacionamento com meu pai e com a família. Com frequência ele vinha aqui nos visitar. Finado João Goulart. Mas isso aqui tinha outro aspecto completamente diferente de hoje. Era conservadinho, era arrumadinho, a família morava aqui. E agora, com os anos, foi tudo se devastando. E a família morrendo, reduzindo. Tinha um campo de aviação aqui nos fundos, improvisado, não é? Evidentemente, sem muitos recursos técnicos. E vários aviões vieram aqui nos visitar. E os aviões aterrissavam aqui nos fundos da fazenda. Com o passar dos anos, o meu pai, Marcílio Brites, adquiriu um avião particular e passou a viajar de avião. E tinha um piloto particular que pilotava esse avião. E aterrissava aí nos fundos da fazenda. Isso até mais ou menos 1954, por aí, se não me falha a memória. Eu conheci a Estância Santa Inês há muitos anos, quando eu era pequeno, já com o seu Marcílio Brites como proprietário, família, né? Os filhos trabalhando naquela terra. Só muitos anos depois eu vim conhecer alguns detalhes sobre a formação da estância. A estância é muito antiga, ela era pertencente aos Gay, família Gay. Inês Gay era uma das proprietárias, descendentes, sobrinhos do nosso padre Cônigo Rei, Cônigo Gay. Mas a origem, depois fiquei sabendo que como que chegaram os Brites na Estância Santa Inês. Em 1942, época de Getúlio Vargas, foi criada a colônia risícola número 2, já com a barragem Sanchuri construída lá, facilitando a estrutura de plantio de lavouras de arroz, que era uma coisa incipiente em Uruguaiana. A lavoura de arroz em Uruguaiana só foi criar realmente corpo depois dos anos 1970, 71. Até aí tinha algumas lavouras de alguns plantadores isolados, mas que não representavam o poder econômico que tem hoje. E me sai que a barragem Sanchuri tem muito pouca terra a vazante da taipa. A maioria das lavouras usa a água puxada. Não era para ter saído a barragem Sanchuri no lugar onde ela está. Na verdade, o lugar onde está a cabanha Toropaço tem uma cordilheira de pedra, num campo que não tem absolutamente pedra. A primeira divisa com o vizinho mais a oeste tem uma cordilheira de pedra que se aproxima muito do arroio Toropaço. Então ali forma uma garganta. Do outro lado de lá é a zona do Carumbé, é mais alta e é mais pedregosa que o lado de cá, a várzea do Toropaço. A margem esquerda é mais alta do que a margem direita. Ali seria construída uma barragem com muito menos movimento de terra
e com uma abrangência muito maior e com muito maior terra a vazante para plantio de lavouras com água por gravidade. Me sai que a compra daquela gente também dos Ferreira, Urbano Ferreira Serpa, outra família que também tinha propriedade na Santa Inês, são 36 quadras de campo da Santa Inês foram adquiridas pelo partido PTB. Veja bem, essa é uma história que não é muito conhecida e também não se sabe muito qual era a finalidade, porque um partido político compraria essas terras. Mas estava previsto a construção da barragem ali onde eu estou, no Toropaço, com uma vazão, uma bacia de água que seria barrada, que chegaria praticamente onde é a barragem do Tomazete hoje. A estância Santa Inês ficaria a montante dessa água e colheria as vantagens de ter uma barragem como essa. E consta que essa compra pelo PTB teria a finalidade de favorecer ao então ministro de Getúlio Vargas, João Belchior Marques Goulart. Não sei por que cargas d'água se desistiu desse projeto ali e se construiu a barragem depois sobre o Arroio Sanchuri. E com isso mudou todo o plano piloto para aquela zona para utilização por essas pessoas. Aí a terra da Santa Inês teria sido comprada, mas então, nesse momento, assumiu a compra da Santa Inês o tesoureiro do partido sediado em Alegrete, que era o Sr. Marcílio Brites. Aí vem a propriedade. Foi um homem que já chegou com bastante idade ali no Toropaço e que vizinhou conosco, tinha a sua vida integrada à sociedade. Nunca ouvi falar da atividade política do Marcílio Brites, mas a história da chegada do Marcílio nessa zona foi dessa forma. Bom, Renata, de novo, muito obrigado pelo convite de participar desse projeto fabuloso, que hoje na Estância Santa Inês, família Brites, família muito conhecida, muito querida em Uruguaiana, amigos particulares, e eu queria fazer um comentário interessante. Existe no Brasil atualmente um revisionismo histórico. Alguns historiadores, de acordo com interesses, querem reescrever a história. E uma desses revisionismos são sobre a Guerra do Paraguai. Se comentava que os prisioneiros paraguaios eram vendidos como escravos. A família Brites é a prova que isso não é verdade. A descendência do coronel Salustiano Brites está aqui e em várias outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Conversa agora também nesse lugar tão bonito aqui, preservado de histórias, né? Com o Dr. Fabiano Caetano Brites, que também faz parte dessa família e vai contar um pouquinho de tantas memórias que a família preserva nesse lugar. Fabiano, que prazer te receber e contar histórias, relembrar um pouco da vida, né? Sem dúvida, que são partes da nossa história que a gente acaba não participando tão de perto pela questão do tempo, mas que a gente guarda memórias dos familiares que nos contam, né? E a história, então, das ruínas da sede da Fazenda Santa Inês, da Fazenda Santa Inês como um todo e da família Paim Brites acabam se confundindo muito com a Guerra do Paraguai. E aqui a gente está falando do século XIX, na ocasião do cerco de Uruguaiana, que foi sitiada pelas tropas paraguaias, cujo comando do comandante Estigarribia e do general Solano Lopes, né? E por conta desse sítio do exército paraguaio sobre a Uruguaiana, a Tríplice Aliança, por meio de Dom Pedro II, que veio do Rio de Janeiro de carruagem à Uruguaiana, junto com os presidentes do Uruguai e do Paraguai, por 30 dias sitiaram então as tropas paraguaias, que por fim acabaram por se render onde é o obelisco hoje de Uruguaiana,
E a condição para o armistício imposta aos paraguaios, além de entregarem as armas, era de que toda a coluna de guerreiros deveriam escolher um dos 3 países da Tríplice Aliança para não voltar para o Paraguai e engrossar as tropas paraguaias novamente. E o Paraguai, por ter uma população muito pequena, no seu exército permitia muitos mercenários, inclusive europeus. E um dos mercenários, o coronel Salustiano Brites, que não se sabe muito bem se é de origem inglesa ou portuguesa, grafia TZ, se estabeleceu no Brasil, primeiro em Uruguaiana, depois se estabeleceu em Alegrete e conheceu a minha bisavó Amélia, dando início à família. Os filhos que formaram, então o Marcílio Brites, que o pai do meu pai e meu avô, formou família, 18 filhos, meu pai é o 13º e único descendente vivo. Iniciou como mascate a sua vida profissional, então caixeiro viajante, vendendo de fazenda em fazenda, de carreta. E na época se estabeleciam na então vila de Manuel Viana, distrito de Alegrete. E foi fazendo dinheiro, arrendou terras no interior de Livramento, fazenda Cerro Agudo, fazendo toda essa travessia em 14 dias de carreta, com todos os animais, gado, porco, galinha, e meu pai, 13º filho, na barriga da minha avó, que eu não conheci. E lá seguiu a vida, e fez um pouco mais de dinheiro e queria comprar terras. E aí nós chegamos na história, que aqui a fazenda Santa Inês, na época propriedade do embaixador Batista Luzardo, que na época era arrendada por João Goulart, futuro presidente Jango, e que abdicou, né, fez a cortesia de abdicar a preferência de compra em favor do meu avô. E meu avô adquiriu então a propriedade e em agradecimento permitiu que o Jango permanecesse nas terras durante mais 2 anos sem cobrar arrendamento. E dali surgiu uma grande amizade que durou até o fim da vida do meu avô, e que, enquanto secretário de Estado, o Jango, de avião, descia no campo de aviação que nós temos demarcado até hoje atrás da fazenda para passar as férias escondido, pescando. E quando meu avô faleceu em 64, no Rio de Janeiro, um câncer terminal, Jango, na época presidente, cedeu um avião da FAB, né, para que retornasse o corpo para Alegrete devido à amizade que mantiveram em tantos anos. E é mais ou menos essa a história. E aqui também tem uma pista, né? De avião no fundo da propriedade. Uhum. O terreno é muito plano, né? Então, atrás, depois se a gente puder pegar algum take ali, ainda se vê as demarcações, claro, aviões de pequeno porte. Na época, o meu avô acabou adquirindo um avião pequeno, se não me engano, o modelo era um Cessna, e tinha um piloto particular, e assim fazia as suas viagens depois, já que não era mais tão comerciante, mas mais fazendeiro. Então, essa é a história do campo de aviação. É importante, né, quando nós falamos das famílias, quando nós falamos das histórias, dessas memórias, como o nosso estado se forma, né? Como as famílias acabam, de uma forma ou de outra, cada uma contando um pouco mais das suas histórias e forma esse nosso Rio Grande. Hoje nós somos privilegiados por morar nessa região. Sem dúvida. A história toda das grandes propriedades de terra, a maioria são sesmeiros, né? São herdados de sesmarias e vai sendo dividido, né? Por exemplo, o meu avô aqui, depois de falecido, eram 18 herdeiros do primeiro matrimônio com a minha avó, mais 3 filhos com outra esposa, uma segunda esposa, e foi se dividindo. Então acaba se perdendo, a história não se perde, mas acaba se perdendo muito da parte física, né? Por exemplo, hoje a sede, se a gente puder mostrar, ela está sem condições de habitação, né? Mas a gente pode imaginar a pujança que isso era, 1919, né? Quando meu avô adquiriu mais tarde, e no meio do nada, né? Construiu uma casa assim sem eletricidade, trazendo material. A gente fica imaginando a facilidade que a gente tem hoje que não havia nos nossos antepassados. Gostaria de agradecer muito a família, né, que esteve aqui conosco nesse bonito dia de sol, falando um pouquinho mais dessa história e contando as memórias aqui da família Brites. Essa aqui é a bisneta, então, do Marcílio Brites, a Maria Fernanda. Seguindo a família aqui. Vai seguir a família. Dá um tchauzinho ali para a câmera. Dá um tchau lá. É isso, muito obrigada a você que nos acompanhou no Mais Pode Lupe em Nossas Histórias, e vamos seguir aí, né, em Uruguaiana, em toda essa região aqui, contando histórias de famílias para você. Aí, agora sim.
passo do cemitério, não me contaram, eu vi. Eu e o amigo Sadi fomos piás daquelas terras. E ali, no tempo da guerra, ficou um tesouro enterrado. Segredo tão bem guardado que jamais se esclareceu. E depois que o dono morreu, o lugar ficou assombrado. Na estância do velho Brites é que ficou a alma penada. E andava de madrugada assombrando a casa inteira. Nem a velha cozinheira deixava a luz apagada. E como nunca foi tirada a fortuna do falecido, o fado não foi cumprido e a casa segue assombrada. Dona Maria contou que uma noite aconteceu. O finado lhe apareceu e indicou o canto da sala. E que ali tinham a mala enterrada com um tesouro, dobrões e libras de ouro, dinheiro que foi juntado em negócios realizados com cavalo, gado e couro. Mas o velho Vicente Brites nunca tocou no assunto. Mas por respeito ao defunto que fora o dono da estância, e também por circunstâncias de preservar a memória de seu pai, cuja história escrevera nas coxilhas, ao lado dos farroupilhas, em seus momentos de glória. Mas guri é bicho ladino, conforme diz o ditado. E esse dia era feriado e a estância estava vazia. Mas a piazada sabia a história do talinteiro e atacou igual formigueiro, fuçando o canto da sala, quando escutaram a fala: "Que diacho, esqueci o isqueiro!" Era o velho que voltara, pegando todos no flagra. E foi um tal de pega e larga que nem gurião no alpiste. E o velho com mango e riste já foi trancando o caminho. E o Sadi, o mais gordinho, guri novo, sem malícia, levou a primeira carícia, mangaço no focinho. E os outros, inclusive eu, também fomos batizados. Mas fugimos apertados pela janela da frente e por rumos diferentes seguimos a própria trilha. Erguemos ranchos, famílias, e alguns nem moram aqui, se extraviaram por aí, igual a flor da flechilha. Hoje o campo não é o mesmo, cada um herdou um pedaço. Mas a ressalva que eu faço, embora não leve a sério, é que persiste o mistério. Não sei se é lenda ou verdade. O que é certo é a saudade que eu sinto da velha estância e daquelas artes de infância que a gente faz sem maldade. Não perca, dia 30 de outubro, o segundo episódio dessa nova temporada do Pod Looping Nossas Histórias. Você vai conhecer a Estância Paraíso, um lugar lindo e cheio de significados. Vamos te esperar!